Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar de Lorenzo Musetti, que olha, colocou um pé no ATP Finals. É bem difícil acreditar que ele não vá para Turim agora com esse resultado. Venceu o Cloretan Muté por 2-0, 6-3, 6-4, está nas semifinais do ATP 500 de Viena, vai enfrentar o Alexander Zverev, tenista, que não vem numa grande fase. E detalhe, o Musetti que tem head-to-head positivo, acho que está 3-1 para ele contra o Zverev, então assim, pode ser que de uma vaga ameaçada ao ATP Finals, o Musetti possa ir para uma decisão. Obviamente aí tem muita coisa para acontecer, ele tem que vencer o Zverev, não é tão simples assim, e é claro assim, tipo, ele ainda conta com os resultados, ainda não garantiu a vaga, mas verdade seja dita, né? Depois da semana passada que foi péssima para ele em termos de resultados, ele acabando por ver os três rivais mais próximos, ambos ganhando títulos, ele consegue nesta semana se aproveitar talvez do desgaste de todo mundo, porque assim, o Medvedev perdeu pro Muté, que virou oponente do Musetti, e eu acho que pro Musetti foi melhor enfrentar o Muté do que o Danil, né? Pelo encaixe de jogo. E aí a gente teve também a desistência hoje do Ruud contra o Fokina e a desistência do Aliassime contra o Jaume Munari. Então, a questão é, o Musetti garante que vai marcar mais pontos que esses jogadores, né? E a verdade é que ele se aproxima mais do Ben Shelton, do Taylor Fritz, embora ainda acho muito complicado que ele consiga ultrapassá-los na corrida para Turim de qualquer maneira. Mas para o Musetti é uma boa notícia, ele conseguiu uma boa campanha, sobreviveu à pressão, sobreviveu a jogos complicados e ele está aí mostrando força e no final pode entrar na disputa por um título. Então assim, o Lorenzo Musetti faz a sua melhor temporada, eu acho que a gente consegue ver um pouquinho mais dele do que foi naquela gira de Saibro, né? Porque assim, no início do ano mostrou alguns bons resultados, mostrou o potencial, mas é a partir de Monte Carlo, conseguindo uma final no Masters 1000, que ele tá mostrando para a que veio na temporada, né? Chega até a ganhar um set do Alcaraz na final, depois morre fisicamente, que é uma tônica do Musetti, né, que às vezes está jogando bem, mas fisicamente não aguenta algumas batalhas, né. Ele também teve boas campanhas lá em Madrid, chegando à semifinal, também chegou à semifinal em Roma, foi semifinalista também em Roland Garros. A gira de saibro do Musetti foi maravilhosa, mas demorou para ele reengatar na temporada, tanto é que é só agora que a gente está voltando a ver ele em uma semifinal de um torneio 500 para cima, né, pelo menos eu não me lembrava da última vez que ele tinha feito isso. Então assim, para colocar obviamente uma margem mais confortável perante o nono colocado, o Félix Auger-Aliassime, e agora o Aliassime fica aqui meio que na obrigação de chegar lá em Paris e ter que fazer uma campanha pelo menos de título para tirar o Musetti, né? Porque assim, se não for título, o que mais tira? Então, complicada a situação aí para tirar o Lorenzo Musetti da corrida do oitavo lugar, né, da vaga do ATP Finals, mas é mérito dele, né, o meio de ano fantástico e tá fazendo agora um bom trabalho nesse torneio, ele tá aproveitando a oportunidade e no final ele foi grande no torneio que valia mais pontos nessa sequência antes de Paris. E o jogo de hoje mostra assim, foi uma batalha de um tenista que tem muita habilidade, muito atleticismo, e para mim, assim, um tenista que tem mais habilidade e atleticismo. Contra o Medvedev, ele tinha a questão, né, o Muté, da vantagem de ter mais mão que o Danil. O Danil não é um cara, tipo assim, podemos dizer, dar mão pra folhear, pra dar sempre aqueles slices. Ele é o cara da solidez, ele é o cara que consegue alternar entre um grande nível de defesa, contra-ataque, e em alguns momentos ele consegue ali usar o saque para machucar, ter algumas boas definições de primeira bola, mas a verdade é que o Daniil Medvedev é um tenista que, assim, não tem essa mão para folhear, etc, e isso fez falta, né? E o Musetti tem. E o Musetti também tem recursos de sobra quando se trata de fundo de quadra, e hoje foi uma daquelas atuações do Lorenzo Musetti para mostrar o quão talentoso ele é. Ele conseguiu lidar com todas as artimanhas que o Muté poderia colocar, pelo menos na maioria delas, e na hora que precisou foi grande, quebrou o saque do francês, conseguiu sustentar bem as trocas no fundo de quadra, mostrou mais recursos para definir e sai com uma vitória muito merecida. Agora contra o Zverev é tentar explorar o forehand errático do alemão, tentar ver se o alemão ainda tá apático, né? Porque assim, na primeira rodada ele perigou com a eliminação. Na segunda foi mais tranquilo. Mas vamos ver o que acontece agora. A gente sabe que cada jogo é a sua história e vamos ver aí, porque o Zverev tá bem vulnerável. E o Musetti, obviamente, nesse jogo basicamente já coloca um pé em Turim e pode até ameaçar, acho que a posição do Alex de Minaur em caso de derrota pro Sinner, que pro australiano tende a ser o cenário um pouco mais provável. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.